Bahia, que justifica a ausência na reunião de 5 de abril de 2016 e do relatório simplificado de atividades desenvolvidas pela Secretaria de Educação, Valorização e Prevenção, referente à formação e capacitação dos profissionais de segurança pública do Rio de Janeiro, enviado pelo secretário de Estado de Segurança, senhor José Mariano Menecar Beltrame. Ordem do dia. Essa audiência pública atende aos requerimentos dos deputados Max Filho, Moema Gramacho, Everton Rocha, Davidson Magalhães e Glauber Braga. Eu vou citar os nomes e já aproveito para convidá-los à mesa, automaticamente. Então, cito o primeiro nome, já o convido à mesa: Fernando Leite Siqueira, vice-presidente da Associação de Engenheiros da Petrobras, AEPET. Senhor José Sérgio Gabriel de Azevedo, professor licenciado da UFBA e ex-presidente da Petrobras. Paulo César Ribeiro Lima, consultor legislativo da Câmara dos Deputados. Luiz Alberto da Cunha Bustamante, consultor legislativo, área de Minas e Energia do Senado Federal. Esclareço aos senhores parlamentares e aos senhores expositores que a reunião está sendo transmitida ao vivo pela internet e sendo gravada para posterior transcrição. Por isso solicito que falem ao microfone. Cada um dos palestrantes disporá de 20 minutos, não podendo haver apartes. Os deputados interessados em interpelar os palestrantes deverão inscrever-se previamente na mesa de apoio da Secretaria. Desculpe. Senhor João Vieira, consultor independente. Desculpe, João. Presidente, desculpa, só perguntar a Vossa Excelência que talvez Vossa Excelência já tenha dito e eu não estava prestando atenção. Notícias do relator. Eu vi hoje. É importante que o relator esteja presente para participar aqui nesse momento dessa discussão. Eu vou Fique o registro em ata do pedido da participação do relator. Para chamá-lo em nome de todos nós, mas especialmente em deferência a essa sua solicitação. Muito obrigado. Cada um dos palestrantes disporá de 20 minutos, não podendo haver apartes. Os deputados interessados em... Aleluia. Vossa Excelência acabou de atender ao chamado exuberante do deputado Glauber. Nós todos queremos que a sua presença se faça firme, mas o Glauber, em especial. Os deputados interessados em interpelar os palestrantes deverão inscrever-se previamente na mesa de apoio da Secretaria. As perguntas serão feitas ao final das palestras e deverão restringir-se ao assunto das exposições formuladas no prazo de 3 minutos, dispondo os palestrantes de igual tempo para a resposta. Aos deputados são facultadas a réplica e a tréplica pelo mesmo prazo. Feito esses esclarecimentos, daremos início às exposições. Eu tenho uma ordem aqui de nomes e eu vou citá-las, se os senhores assim concordarem com a referência, que é a referência do chamamento para a mesa. Fica assim mantido, ok? Então, o primeiro é Fernando Leite Siqueira, vice-presidente da Associação dos Engenheiros da Petrobras. Desculpe. De minha parte, nenhum problema. Pega o microfone avulso, por favor. Boa tarde a todos, né? Queria cumprimentar o presidente da comissão, o senhor relator. Eu, de certa forma, fui até surpreendido pelo convite, né? Mas fico muito honrado com o convite feito pelo deputado Davidson Magalhães, que sugeriu o meu nome. Eu sou consultor legislativo aqui da casa e eu vou tentar aqui me focar apenas em informações.
o meu objetivo aqui é passar informações, e não realmente fazer uma discussão, vamos dizer, de mérito mesmo da matéria, né? De uma forma direta ou indireta, eu estou há 35 anos aí no setor de petróleo, fui engenheiro da Petrobras por muitos anos e atualmente sou servidor público concursado aqui da Câmara, né? Então, essa minha experiência de tantos anos na Petrobras que fez com que eu me envolvesse muito aqui com as questões do petróleo aqui na casa. Bem, o tema aqui da nossa palestra é a questão da experiência internacional e a gente falou um pouquinho aqui dos regimes de exploração e produção. Tá? Vamos falar um pouquinho aqui sobre o cenário internacional, né, de petróleo. Então, eu tenho uma apresentação. Por favor, estabeleça o tempo para a gente ter a referência do tempo. Bem, a primeira coisa que tem que ficar muito clara aqui para todo mundo, né, as informações, é que as reservas e a produção de petróleo no mundo é controlada por empresas estatais. Então, se a gente pegar aí esse gráfico aí com acesso às reservas, a gente vai ver que as grandes reservas, né, na Arábia Saudita, na Rússia, na Venezuela, estão com empresas estatais. As maiores reservas são da Saudi Aramco, que é uma empresa de propriedade integral do Estado e que exerce, na prática, um monopólio na Arábia Saudita. Tem algumas áreazinhas da Arábia Saudita, na fronteira com o Kuwait, tem umas áreas de gás que até pode haver participação com outras empresas. Mas ela é basicamente monopolista e 95% da produção da Arábia Saudita é de uma empresa pública. Que a gente chama aqui de empresa pública, a gente não pode confundir, porque no inglês esse termo às vezes se confunde com empresa que tem ações em bolsa. Não, é propriedade integral do Estado. Pode passar. Tem um livro muito bom que eu recomendo, né, quem quiser ler, é um livro da Universidade, autores são da Universidade de Stanford, da Universidade da Califórnia, que trata muito dessa questão de como é produzido e quem tem as reservas de petróleo no mundo, que é esse livro que está citado aqui na transparência. Bem, a gente falou primeiro naquele gráfico das reservas, agora eu vou mostrar as maiores empresas produtoras, né? Então, mais ou menos, até na linha das reservas, as maiores empresas produtoras, a gente vai ver de novo a Arábia Saudita, a Saudi Aramco, a Gazprom, empresa estatal pública também do Irã. A primeira que aparece aí é a Exxon, que é a maior petrolífera privada. Então, em termos de produção, nós estamos falando aí 4,7 milhões de barris por dia, mas lembrando que boa parte dessa produção é gás, tá? Não é petróleo. Então, o panorama mundial, em síntese, é isso, né? Quem controla as reservas e a produção no mundo são as empresas estatais. Pode passar um pouquinho. Falar um pouquinho aqui sobre a questão da baixa dos preços, né? O que levou aí a baixa dos preços. A gente realmente teve um excesso de oferta no mercado e essa curva, né, mostra bem a oferta e a demanda. Então, a gente estava com uma oferta acima da demanda, houve geração de estoques e houve então a queda dos preços internacionais aí nos últimos um ano e meio, talvez. Pode passar? Essa eu vou passar. Bem, esse excesso de oferta e esses estoques, né, geraram a queda que a gente está tendo no momento. Mas se a gente pegar essa curva em que mostra o preço do petróleo, né, ajustado pela inflação, a gente vai ver que a tendência é o aumento no preço do petróleo, né? Então, se a gente pegar de 46 a 2016, a gente tem um preço médio do barril de 41. Se a gente pegar de 80 até 2016, um preço médio de 53, e se a gente pegar nos últimos 16 anos, a gente tem um preço médio de 63 dólares o barril. Nada, na minha visão, indica que a gente não vai ter preços médios de 63, 65, até 70 dólares na próxima década. Então, essa questão de se preocupar muito com o preço momentâneo, na minha visão, são pessoas que pensam no curto prazo, não têm uma visão de longo prazo. Não há razão para se imaginar que a gente vai ter baixos preços de petróleo
como a gente está tendo hoje o Brent está aí a 43, 44 dólares por barril, não deve ficar nisso. A gente vai ter recuperação. Pode ser que até que esse ano ainda houve uma entrada aí de produção. A produção no Iraque subiu muito, a produção dos Estados Unidos subiu muito e a gente está com o Irã entrando, mas nada indica que a gente vai continuar com esse excesso de oferta, até porque os países que são produtores não vão dar um tiro no pé, né, de fazer com que trabalhem com baixos preços, tá certo? Eu podia voltar só anterior para mim, uma coisa que eu acho que é importante, né, é que esse relatório da BP, né, ela prevê que até 2035, né, vai haver um aumento da demanda de petróleo de 20 milhões de barris por dia. E 20 milhões de barris por dia de crescimento da demanda vai exigir realmente o aumento da produção e é desafio atender essa demanda. Então, nada indica que a gente vai ter preços baixos aí nas próximas décadas. Bem, essa figura aí mostra bem, né, de onde veio o aumento da produção, né? Então, o país que se destacou muito aí no aumento da produção foi os Estados Unidos, né, no shale, que é uma produção de folheiro, uma formação muito apertada, que no passado não era reservatório de petróleo, porque tem baixa permeabilidade, baixa porosidade, baixíssima, né, permeabilidade, mas com o desenvolvimento tecnológico, né, houve um grande aumento aí na produção desse shale. Vocês podem ver aí que o aumento da produção do shale está em primeiro lugar. Houve também aumento expressivo no Canadá, no Iraque. A própria Arábia Saudita teve pequeno incremento na produção. A Rússia, tempos atrás, subiu bastante, continuou subindo, mas num ritmo mais lento. Mas então a gente realmente teve um cenário aí de aumento de oferta, né? Pode passar. Bem, a situação dos Estados Unidos, em função desses preços que nós tivemos no ano passado e temos atualmente, já gerou uma queda nas atividades petrolíferas dos Estados Unidos, né? A gente já vê que a previsão para 2016 é uma queda aí na produção, né? Nesse primeiro gráfico tem uma queda na produção e tem esse índice aí que mostra, né, as sondas de perfuração dos Estados Unidos, a grande redução que houve, né, na contagem dessas sondas. Então a previsão é de queda nos Estados Unidos. Por quê? Porque nesse preço realmente poucos folheiros dos Estados Unidos serão realmente comercialmente viáveis, né? Essa próxima figura mostra aí quais são os preços, né, de equilíbrio, né, para os folheiros dos Estados Unidos. Se a gente for ver aí no eixo vertical, né, a gente tem preços aí na faixa de 60, 80, né, chegando até mais de 100 dólares o preço de equilíbrio. O que é preço de equilíbrio? É um preço a partir do qual a exploração daquela jazida se torna rentável. Eu, particularmente, né, acho que isso aqui está superestimado. Não acho que são preços de equilíbrio tão altos assim. Mas, com certeza, muitos folheiros dos Estados Unidos são absolutamente inviáveis com esse preço. Com um preço de 60, muitos folheiros vão ser viáveis, outros não. Mas é difícil os Estados Unidos, com um preço de 60, manter a produção que ele... e o crescimento da produção que ele teve ao longo dos últimos anos, né? Bem, a queda no preço do petróleo, né, do Brent, né, foi significativa. Em 2014 a gente teve um preço médio de 98,99, em 2015 baixou o preço médio para 52,46. Né? Essa queda nos preços repercutiu no desempenho das empresas e fez com que o lucro bruto das empresas caísse, né? Então a gente teve aí, né, de 2014 para 2015, uma redução no lucro bruto. O lucro bruto, ele está muito associado ao lucro operacional. É quanto você vende, a sua receita líquida de venda, menos o custo do seu produto vendido. Isso é o lucro bruto. Se a gente for analisar aí esse gráfico, a gente vai ver que a Petrobras foi muito pouco afetada pela queda do preço no lucro bruto dela. E ela, na média,
a segunda empresa do mundo em lucro bruto operacional. Isso mostra o extraordinário desempenho da Petrobras, que é uma empresa que tem um custo de produção baixíssimo e um custo de refino baixíssimo, e tem um mercado cativo, um mercado nacional enorme, e isso fez com que ela fosse pouco afetada pela queda do preço, e ela ficou aí então só abaixo da ExxonMobil. A ExxonMobil realmente, em termos de resultado, ela realmente está acima das outras empresas, porque ela tem um endividamento muito baixo. Então as despesas financeiras da Exxon são muito baixas. Bem, essa queda no preço gerou então baixas contábeis, né? Pode passar. Se a gente for analisar aí as baixas contábeis que a gente teve aí nos anos de 2014, 2015, a gente vê que a Petrobras é a campeã das baixas contábeis. Então a Petrobras teve um lucro bruto extraordinário, né? Em 2015, o lucro bruto da Petrobras, o lucro operacional bruto, que de fato mostra o desempenho operacional da empresa, foi na ordem de 98 bilhões. Mas esse lucro de 98 bilhões acabou sendo comprometido por essas baixas contábeis, que também foram as maiores do mundo. A gente não tem baixa contábil da ordem das baixas contábeis que a Petrobras fez. A gente teve no ano de 2015 uma baixa contábil em reais de 48 bilhões de reais. Até poderia fazer uma relação, não, houve uma baixa contábil porque a gente teve problema nos investimentos, principalmente na área do refino, então justifica-se até fazer uma baixa contábil. Isso foi feito lá no ano de 2014. Mas das baixas contábeis feitas no ano de 2015, os 48 bilhões de baixas contábeis, 36 bilhões foram de campos de produção de petróleo. Ora, uma empresa como a Petrobras, que descobre um tesouro como pré-sal, e tem um ativo extraordinário como pré-sal, um custo de extração baixíssimo, como é que a Petrobras apresenta baixas contábeis nos ativos de AIP, né? A gente realmente fica por entender, né? Eu acho muito interessante, acho que é importante citar a política contábil da Exxon, né? A Exxon, né, muito claramente disse que a política contábil dela não é fazer baixas contábeis em razão de preços momentaneamente baixos do petróleo. Então, a Exxon não fez baixa contábil nenhuma, né? A BP tinha até que fazer um pouquinho de baixa contábil por causa lá do vazamento. A Chevron, extremamente afetada pelo baixo preço, porque ela tem direito de exploração e folheiro nos Estados Unidos, teve uma baixa contábil baixíssima, muito menor que a da Petrobras. Eu realmente não consigo entender o que levou a Petrobras a fazer essas baixas contábeis nesse nível. Mesmo a Petrobras tendo um lucro de 98 bilhões, com as baixas contábeis, né? Com as despesas financeiras decorrentes da desvalorização do real em relação ao dólar, despesas de pagamento de juros, de dívida, o maior lucro da história da Petrobras em reais, não em dólares, em reais, transformou-se no maior prejuízo da história da empresa. O que para mim não faz também o menor sentido, né? Ter ocorrido isso com a Petrobras. Pode passar. Aqui tem um outro gráfico que mostra aqui os preços de equilíbrio, e eu acho que sempre superestimados, né? Se a gente vê lá o Brasil, né? Nesse gráfico, ele está numa posição até bem razoável. É claro que não dá para competir aí com os custos de extração dos países do Oriente Médio. Então a gente tem a Arábia Saudita, Irã, Iraque, Kuwait, Emirados Árabes, uma parcela lá do norte da África, né? E depois já vem o Brasil. Esse próprio gráfico mostra quão rentáveis são as reservas, são os volumes recuperados do pré-sal no Brasil, né? Bem, agora vamos passar aí para os regimes contratuais, né? Falar aqui dos principais regimes contratuais, né? O regime de concessão, de partilha de produção, contrato de prestação de serviço e joint venture.
Então, grosso modo, concessão é muito utilizado por países importadores que querem desenvolver a produção interna, não estão muito preocupados com a receita petrolífera para financiar investimentos sociais, melhoria da qualidade de vida da população. Então é um exemplo típico, por exemplo, Estados Unidos, Golfo do México, concessão, não tem nada demais. São extremamente dependentes de petróleo, precisam importar, precisam aumentar a produção interna. Bem, partilha de produção. A partilha de produção é o grande regime utilizado no mundo pelos países exportadores. Quando você não tem um tesouro, é muito razoável que você vá para um regime de partilha de produção, que é um regime competitivo, que tem uma diferença assim, fundamental em relação à concessão, que a propriedade, em tese, do petróleo é do Estado. Mas eu não acho essa diferença tão significativa. Eu acho que a mais significativa é a possibilidade de o governo, por meio de uma empresa pública, interferir na curva de produção. Então, se um país é exportador, quem vai fixar a produção daquele país, se ele é exportador, ele é formador de preços. Quem vai definir a curva de produção é o Estado. E o regime de partilha de produção permite isso. Então, é o regime predominante nos países exportadores, onde não há um tesouro muito claramente estabelecido. O contrato de prestação de serviço, eu já acho que ele é muito aplicável, onde você tem um tesouro muito bem definido. Então, por exemplo, no pré-sal nós temos 3 tesouros. O primeiro tesouro foi o campo de Lula, que está no regime de concessão. O segundo tesouro foi o campo de Búzios, que está no regime de cessão onerosa. Os excedentes devem ir para o regime de partilha. E tem a área de Libra, que ainda não é campo, que também, nós estamos falando aí, todas essas áreas, cada uma com mais de 10 bilhões. Lula comprovadamente com postos aí, produção acima de 40 milhões de barris por dia. Então não há dúvida que Lula é tesouro. A informação que a gente tem é que Búzios deve ser talvez um tesouro maior que Lula, mas tem também Libra. Libra estava descoberto, volumes muito grandes e testes de formação realizados e com perspectiva também de produções aí na casa aí dos 40 milhões de barris por dia. Então era uma opção muito razoável que a gente tivesse no Brasil, por exemplo, contrato de prestação de serviço. A União contrataria a Petrobras como prestadora de serviço. A Petrobras seria regiamente remunerada pelo conhecimento tecnológico que ela tem, pela experiência que ela tem, que é líder mundial em produção em águas profundas. A Petrobras ganharia e o Estado maximizaria sua receita. Infelizmente a gente não tem essa... Infelizmente o tempo também está acabando, eu não estou nem na metade da apresentação. Então o contrato de prestação de serviço seria uma opção muito boa para a Libra. Um outro modelo que é muito interessante, que eu estou chamando aqui de joint venture, que todo mundo fala joint venture, mas na verdade é um regime de parceria. É o regime da Noruega. A Noruega não é nem partilha de produção e nem concessão. Nas áreas estratégicas da Noruega é uma parceria do Estado com as empresas. E geralmente a parceria fundamental na Noruega é a parceria da empresa pública Petoro com a empresa estatal, que é a Statoil, que é similar à Petrobras, apesar de ter uma participação muito maior, do Estado no capital social da Statoil. Pode passar. Então, essa próxima mostra, eu simplesmente listo aí os 15 maiores exportadores de petróleo do mundo. Vocês vão ver que é tudo monopólio, serviço, partilha. Essa é a regra mundial. Os países exportadores também têm uma coisa muito interessante, é que eles tendem a ter fundos soberanos. Então, o Estado, nesses regimes que são de partilha, de serviço, de monopólio, geram grandes excedentes, apropriam as rendas petrolíferas e transferem essas rendas para fundos soberanos. Então, vou destacar 2 aí, Emirados Árabes, com mais de $1 bilhão, e outro fundo extremamente bem gerido, que é o fundo da Noruega, que tem 824 bilhões de dólares. Nós estamos falando aqui de Emirados Árabes, 1,2 trilhão de dólares. Tá? A Noruega, 824 bilhões de dólares. Pode passar. Pode passar. Eu vou ter que avançar aqui, vocês me desculpem. Vamos lá para
para rendas estatais. Vamos falar um pouquinho do modelo norueguês aqui. O que mais chama atenção no modelo norueguês é que os investimentos diretos do Estado são tão importantes quanto os tributos nas rendas estatais. Então, quase metade aí da renda estatal vem do investimento direto. Esse investimento direto tem esse nome de SDFI, que é a participação direta do Estado na produção de petróleo, no investimento. Isso faz com que a Noruega tenha uma participação governamental, tenha uma renda estatal muito maior que a dos outros países, tá certo? Eu vou ter que passar, eu ia falar sobre pré-sal, não vai dar tempo. Eu vou para as conclusões. Antes de ir para as conclusões, eu só queria mostrar um pouquinho o cenário nacional. Pode avançar bastante. Participação aérea. No Brasil, só para vocês terem uma ideia, a gente teve, no ano de 2015, uma participação governamental, ou seja, uma renda estatal de 28,154 bilhões para uma receita bruta, ou seja, o valor de venda da produção da ordem de 200 bilhões. Isso aí significa 13%, a renda estatal é 13% do valor da produção. Se a gente for para o modelo norueguês, nós vamos chegar a uma renda em 2015 de 26,34 bilhões de dólares. Nós estamos falando aqui 28 bilhões de reais. Na Noruega nós estamos falando 26,34 bilhões de dólares. E nesse ano representou 42,5% do valor da produção naquele país. Então nós estamos comparando aqui o regime de concessão no Brasil, gerando uma receita de 13% do valor da produção, e estamos falando da Noruega, que está gerando uma renda de 42,5% do valor da produção. Passando isso. Bem, esse gráfico aqui ele mostra muito claramente, né, a péssima situação do país em relação aos outros em termos de participação governamental. Então nós estamos falando na Noruega, a literatura mundial fala de uma participação governamental na Noruega de 78%, aí em relação à receita líquida, não ao valor da produção. 78%. Esse gráfico aqui está mostrando uma participação governamental de 76%. No Brasil, esse gráfico está falando em 56%, mas na verdade não é 56%. Porque nesse 56% a gente tem imposto de renda de pessoas jurídicas, tem contribuição social sobre o lucro líquido, onde o pagamento no Brasil é baixíssimo, principalmente com essas baixas contábeis. Essas baixas contábeis fazem com que não se arrecade imposto de renda, porque não se gera lucro, nem contribuição social sobre o lucro líquido. Então nós estamos falando aqui um valor no Brasil da ordem da menos da metade da participação governamental da Noruega, né? Bem, meu tempo venceu, eu tenho conclusões aqui. Pode continuar? Uns 3 minutos aqui. Então aqui, ó, vamos direto aqui para as conclusões. Aqui dentro dessa apresentação tem muitas informações sobre o pré-sal, né? Eu recomendo aí que quem tiver interesse, né? Nós estamos falando aqui no custo de extração do pré-sal da ordem de 8,3 dólares por barril. Existem outros custos, despesas gerais de venda, depreciação, amortização, pesquisa e desenvolvimento, custos exploratórios. A gente dobrando isso aí, a gente vai dar lá uns 16, 17 dólares por barril, né? Entrando aí a participação governamental, royalty e participação especial, nós vamos subir aí, se o petróleo tiver a 40, sobe aí uns 8, nós estamos indo aí para uns 24. Para chegar nos 40, a gente ainda tem uma rentabilidade altíssima. É por isso que o lucro da Petrobras em 2015 foi 98 bilhões, né? Bem, então as conclusões. Os estados por meio de empresas estatais controlam as reservas de reposição no mundo, né? Os países produtores predominam o monopólio, a partilha e a prestação de serviços. É comum a existência de países importadores utilizarem o regime de concessão. A Noruega, de fato, é um paradigma para a gente. Devíamos ter inspirado no modelo norueguês, infelizmente não nos inspiramos. Lá é uma parceria fundamental entre a Petoro, que é a empresa pública, e a Statoil. A queda do preço impactou muito o lucro operacional bruto das empresas, mas não impactou da Petrobras, né?
O preço está muito associado ao aumento da oferta, né? Existem realmente conflitos até entre estados, né? A questão da Arábia Saudita não quer perder parcela do mercado, o Irã entrou produzindo muito, mas não acredito que eles não sentem para conversar e estabelecer cotas de produção, né? A produção nos Estados Unidos, para manter esse ritmo, precisava de petróleo aí na faixa de 80 a 100 dólares, que não deve ter nos próximos, nem na próxima década, então a tendência vai cair muito. Bem, com relação ao pré-sal, aqui nas conclusões é importante dizer que o pré-sal tem potencial para colocar o Brasil como grande exportador de petróleo. Nós estamos falando aqui no pré-sal, áreas já descobertas, volumes recuperados da ordem de 41 bilhões adicionais às reservas nacionais aí da ordem de 13 bilhões de barris, certo? Então nós estamos falando aí já identificado 41 bilhões. Desses 41 bilhões, 30 bilhões, cerca de 30 bilhões estão, a Petrobras é a detentora dos direitos, né, e obrigações desse volume recuperado. Então o Brasil tem potencial para ser grande produtor e grande exportador de petróleo. Então, na minha visão, teria pouquíssimo sentido falar em regime de concessão no Brasil. Só para finalizar aí, a participação governamental no Brasil é baixíssima comparada com a da Noruega, e o regime de partilha, eu tenho críticas ao regime de partilha, mas existe a perspectiva de aumentar a participação governamental da partilha, principalmente para o do royalty. O royalty da partilha é 15%, o regime de concessão é 10%, só isso você já tem um percentual de 5% em relação ao valor da produção, porque o royalty é cobrado sobre o valor da produção. E existe também a perspectiva de a gente ter um excedente em óleo da União, que seria uma coisa comparável à participação especial, maior que no regime de concessão. No regime de concessão nós estamos com 32,8% como alíquota máxima de participação especial. Nas simulações do governo, ele espera um excedente em óleo médio de 41,25% do valor da receita líquida, em cima da receita líquida. Então a partilha de produção, ela tem essa vantagem de permitir o controle do estado da produção, e existe uma grande perspectiva de se aumentar um pouco a participação governamental no país. Obrigado, Paulo César.